Como você descreve Deus? Quando nós miramos na face de Deus, quem é Deus para você? Vimos domingo passado que aquilo que nós carregamos dentro de nós acerca de Deus, aquilo que nós temos como entendimento que Deus é, faz toda a diferença na postura que nós temos, nas atitudes que temos. Uma frase para o teu coração: nossa capacidade de esperar é restaurada quando exercemos bom ânimo diante do que Deus representa para nós. Você é capacitado a esperar quando você consegue exercer bom ânimo, não em você, não naquilo que você pode pela sua humanidade, sua genialidade, suas habilidades, seu intelecto, mas você consegue alcançar bom ânimo para continuar, para vencer, para esperar no Senhor, para passar por cima daquilo que está tentando te esmagar. Você consegue. Quando você, então, confronta com olhos de fé o Deus Todo-Poderoso e encontra nele todos os subsídios que vêm e contempla a tua vida e sustenta a tua alma. Amém? Eu quero ler um texto para o teu coração. Domingo passado nós falamos um pouquinho sobre Davi, num salmo, né? E Davi, ele alcançou essa bênção de conseguir passar pelas suas lutas, passar pelas suas provas, de levantar a cabeça e confrontar os seus desafios. Hoje, como ouvimos aqui, uma palavra maravilhosa do irmão Jamildo, até mesmo dos seus erros, seus pecados, que não foram poucos, mas ele conseguiu manter-se de pé, erguer a cabeça e continuar, e ser achado diante de Deus como um homem segundo o coração do Senhor. Não porque foi perfeito, porque agradou Deus em tudo, porque não errou, porque errar foi o que ele mais fez. Mas ele é o homem segundo o coração de Deus, porque ele soube reconhecer os seus erros, ele se quebrantou diante de Deus, ele nunca se deixou abater a ponto de desistir. Quem é Deus para você? Qual a descrição que você tem de Deus? Se você fosse hoje escrever numa folha o que Deus representa na sua vida, o que você diria? O que você escreveria? Hoje em dia, para alguns, Deus é talvez a descrição que colocaria, seria a mesma descrição que o filho mais novo daquele pai, aquele filho pródigo, ele tinha como consciência acerca do seu pai. Para muitos hoje, Deus é apenas um bolso. Deus é apenas aquele que tem que me dar a minha parte da herança, porque eu sou filho, Deus tem que me dar. Para muitos hoje, Deus é apenas alguém que tem que suprir as minhas carências, os meus desejos, para que eu desfrute deles longe da presença desse Pai. Para muitos hoje ainda, Deus representa apenas alguém que cura, alguém que pode me livrar de uma enfermidade, alguém que pode me livrar de uma dívida e pode ir lá e tirar o seu extrato que a sua dívida vai sumir. Para muitos, Deus é somente isso. Deus é uma caneta que foi ungida e que eu tenho coragem de pagar R$1.000 nela. Porque se eu pegar essa caneta e assinar um cheque no valor que eu quiser, o dinheiro vai aparecer na minha conta. Para muitos, Deus é apenas uma vassoura que é ungida e vendida por R$600, porque se eu varrer a minha casa, todo o mal vai sair. Descrição de Deus na atualidade, mas Deus não é isso.
E eu quero trazer para você a descrição que Paulo, entre muitas descrições que ele faz de Deus, ele traz lá em Filipenses no capítulo 4. Quero compartilhar com você no versículo 19. Filipenses capítulo 4, verso de número 19. E eu leio assim, queridos: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Amém? Filipenses capítulo 4, versículo 19, lendo novamente: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. E eu espero que o Espírito Santo possa alcançar você, aclarar os seus pensamentos e trazer na sua visão algo que possa te anunciar coisas grandes e firmes que você ainda não havia visto. Amém? Em nome de Jesus. Deus fala conosco através desta palavra. Nos ajude a compreendê-la. Em Cristo te pedimos. Amém. Amém. Glória a Deus. Como você descreve Deus? O apóstolo Paulo aqui nesse texto, ele traz para nós algumas definições. Ele olha para Deus e ele descreve Deus da forma que ele tem internalizado em si. Quantos estão olhando para Deus sem esperança? Achando que a crise ela é além, ela está acima das suas potencialidades, quando se você está no Senhor, você é mais que vencedor. Ninguém tira a tua vitória e nada pode nos tirar essa vitória. Se perguntássemos para Paulo, olhando para esse texto: Paulo, como você descreve Deus? E a primeira descrição que temos aqui: Deus é intimidade. Paulo talvez escreveria nessa primeira colocação que ele coloca: Deus é intimidade. E Paulo diz assim: e o meu Deus. Assim como Deus, ele olha para o povo e chama esse povo de meu povo. Em muitos momentos na palavra, quando ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, quando ele vai olhar e lamentar acerca do povo, dizendo: ah, se o meu povo me ouvisse. Assim, nessa mesma intensidade, nessa mesma proporção, com esta mesma propriedade, Paulo também se sente nessa mesma constância de poder olhar para Deus e dizer: o meu Deus. E eu quero dizer para você: Deus se deixa pertencer por aquele que o busca. Deus se deixa pertencer. Então, Deus ele quer manifestar-se. Deus é Deus de intimidade. Deus é Deus de perto e Deus de longe, no sentido da sua onipresença. Mas Deus nos quer na intimidade, no perto. Deus nos quer, como a irmã disse, no profundo. Escuta, querido, Deus está aberto a relacionamento. Como você está no seu relacionamento com Deus? Como está a igreja no seu relacionamento com Deus? Falamos de Deus, de relacionamento com Ele, sabemos de cor e salteado a cartilha básica de alguém que se diz cristão, mas vivemos essa cartilha, colocamos em prática essa cartilha, olhamos para Deus como aquele que de fato é o nosso amigo mais íntimo, a pessoa mais chegada. Quem é a pessoa mais chegada do teu coração? Eu sei que nós podemos apontar para pessoas físicas, e glória a Deus quem pode fazer isso. Mas a primeira pessoa que precisa ser aquele de maior intensidade na sua vida e intimidade precisa ser Deus. Deus é intimidade, e o meu Deus, Ele é seu, querido, Ele é seu, irmã,
Ele é seu irmão, Ele é o seu Deus, Ele é o Senhor sobre a sua vida, e Ele não é um carrasco, Ele não é faraó que te escraviza, mas Ele é o Deus que te ama, que cuida de você, o Deus que te exorta quando você necessita, mas o Deus que está pronto a derramar do seu bálsamo e fluir na sua vida, e ministrar na sua vida. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. O Senhor, Ele busca essa intimidade. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. O Senhor está pronto para ter uma intimidade maior com você. E Ele tem batido a porta do seu coração todos os dias. Cabe a nós ouvir a sua voz. Você precisa, eu preciso, nós precisamos dessa intimidade. Escuta, a intimidade com Deus só encontra plenitude na intensidade. A intimidade com Deus só encontra plenitude na intimidade e na intensidade. Tem que ser intenso, tem que ser fervoroso. Superficialidade no relacionamento com Deus é engano, é autossabotagem, é frustração que virá, porque encenamos um papel que não vivemos e não desfrutamos da bênção, do resultado, das consequências benéficas que essa intimidade traria para nós. Não adianta apenas dizer que você precisa ser. Porque a sua afirmativa sem busca é nada. Eu sou o servo do Senhor, mas a sua afirmativa, a sua convicção sem busca, sem prática, sem profundidade não é nada. Não somos nada. Estamos nos enganando a nós mesmos. Como o Tiago vai dizer na sua palavra, não sede apenas conhecedores da palavra, mas praticantes da mesma, ouvintes da palavra, mas praticantes. Deus nos quer no profundo, amém? Você conhece o texto, mas eu quero citá-lo para você. Jeremias 29, 12 e 13. O Senhor nos diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Olha como Deus diz, Ele está falando com o seu povo. Então me invocareis, passareis a orar a mim. Passareis. Deus quer além daquilo que nós temos entregado. E Deus merece além. E Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele está dizendo, quando me buscardes com profundidade. Porque no raso com Deus, você não o encontra. Você não encontra na superfície. As pessoas querem preservar a sua intimidade sem busca, sem se aprofundarem. Querem que Deus se mantenha nelas, mas elas se afastam a cada dia. Quando se ocultam desta busca, quando se privam desta busca, quando não se permitem ser abençoados com essa presença, com essa pessoa maravilhosa do Senhor, quando não busca essa intimidade. Como nós teremos intimidade com alguém que nós mantemos distanciamento, que não temos diálogo, que não temos convívio? Precisamos buscar esse Deus. Deus é intimidade. Precisamos buscar com intencionalidade. Eu preciso desejar. Muitos buscam o Senhor no acaso ou na necessidade, mas nós temos que buscar como um relacionamento intencional. Precisa ser a intenção do meu coração. Eu preciso me alegrar em buscar ao Senhor, mesmo que nas lágrimas, mesmo que ajoelhado eu não consiga dizer uma palavra, e Ele conhece o meu coração. Mas Ele consegue ouvir o som das minhas lágrimas quando rolam. Ele consegue ouvir
os meus pensamentos que muitas vezes estão tão aflitos dentro do coração. Ele consegue ouvir. Nós precisamos buscar esse Deus com intensidade, com intencionalidade, buscar para encontrá-lo, porque Ele se deixa encontrar. Amém? Nós precisamos buscar esse Deus com verdade. Não adianta, meu irmão, minha irmã, se a nossa vida espiritual é uma mentira, se vivemos uma utopia, se a nossa vida espiritual dura apenas o horário do culto, muitas vezes nem isso. Muitas vezes o corpo está presente, mas o pensamento está longe da casa de Deus, dos louvores para Deus, da oração para Deus e da palavra de Deus. Quantas vezes as pessoas estão enchendo templos, mas estão totalmente vazias, porque não estão buscando com verdade, porque apenas aparência. Mas como dissemos há pouco, deixam de colher os frutos dessa intimidade, deixam de alcançar essa bênção. Irmãos, nós precisamos buscar com quebrantamento. Quantos estão tão arrogantes? Quantos estão se sentindo tão cheios de si mesmos? Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus, para obedecer ao Pai e ter uma obediência que o levou à morte de cruz, Ele se humilhou. A palavra nos diz em Filipenses que Ele se esvaziou de si mesmo, se fez semelhante ao servo, e semelhante ao servo se colocou neste mundo como um de nós. Deus espera que nós o busquemos. Deus é intimidade, mas precisamos buscá-lo com quebrantamento. Aquilo que temos para dar para Deus, aquilo que somos e que podemos compartilhar na obra de Deus, não é nada se nós fizermos para nós mesmos. Precisamos derramar diante do Senhor. Precisamos buscar esse Deus com priorização. Priorizar Deus. E quantas vezes Deus tem recebido de nós somente sobras, mas Ele espera primícias. Quantos de nós tem dado a Deus sobra? A sobra do meu tempo, a sobra da minha força, a sobra da minha alegria. Eu gasto comigo, eu invisto em mim mesmo, eu invisto em tudo que eu acho importante para mim. Onde está Deus em nós? Onde está Deus na nossa lista de prioridade? Eis a grande questão. Se perguntássemos para Paulo, Paulo, descreve Deus, e ele diria: Deus é rico. Deus é rico, irmã. Deus é rico. Porque Ele diz para nós: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Deus é rico. Paulo está feliz, ele está agraciado, porque ele recebeu uma bênção. Ele foi amparado pelos irmãos da igreja de Filipos. Ele recebeu uma bênção, uma dádiva num momento de carência, num momento de dificuldade. E ele então expressa gratidão, porque ele sabe da pobreza daqueles homens, daquela igreja. Mas ele diz: olha, irmãos, sabendo da pobreza, o Senhor suprirá em glória. O Senhor que é rico, o Senhor pela sua riqueza suprirá vocês em glória. Nós precisamos olhar para Deus como um Deus que é intimidade, como um Deus que é rico e que quer nos abençoar. Romanos capítulo 10, versículo 12, a palavra assim nos direciona: pois não há distinção entre grego e judeu, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Acesse os tesouros divinos. O texto está nos dizendo: o Senhor é rico para com todos que o invocam.
acesse os tesouros divinos, buscando o Senhor, invocando o nome do Senhor, se derramando na presença desse Deus, porque Ele é rico, amém? E eu digo para você, Ele é rico em tudo aquilo que você necessita. Deus é rico em amor, Deus é rico em misericórdia, Ele é rico em amor, e a palavra nos diz que Ele nos amou de tal maneira. Ele é rico em misericórdia. Lamentações nos garante que estas misericórdias sobre nós são renovadas a cada manhã. Efésios capítulo 2, versículo 4, a palavra nos declara: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. É rico em misericórdia e amor. Deus é rico também em perdão, porque Ele perdoa as nossas iniquidades. Ele está disposto a esquecer, não que haja amnésia na mente de Deus, mas Ele faz questão de não se lembrar das nossas frustrações, das nossas quedas, quando nós então, ainda em terra, nos erguemos para dizer: perdoa, Senhor. Me arrependo, Senhor. Como aquele menino que, saindo da casa do pai, se encontra perdido e agora, levantando os olhos para o céu, declara: levantar-me-ei. Estava prostrado ainda: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e contra ti. Nós precisamos então entender a riqueza deste perdão que nos é concedida. Miqueias capítulo 7, versículo 18, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas as iniquidades e te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor, Ele é rico em graça, e uma graça que é suficiente para nos bastar, uma graça que é suficiente para suprir tudo em todos, uma graça que provoca plenitude dentro de nós, mesmo olhando diante de nós e não vendo nada nesse mundo que possa nos dar isso, mas o Senhor ministra isso em nosso íntimo, amém? 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, a Bíblia nos diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Não percam a oportunidade de ser rico, rico de amor, rico da misericórdia do Senhor, rico do perdão de Deus, rico dessa graça, dessa inaudita graça. Irmãos, quantos estão perdendo esta riqueza porque querem apenas desfrutar do bolso de Deus, daquilo que Deus pode dar? E Deus está nos dizendo: quantos continuam pobres num Deus tão rico? Pobreza então é desperdiçar a oportunidade de um relacionamento íntimo com esse Deus rico. Pobreza é então aproximarmos dele apenas com interesses mesquinhos de coisas terrenas, que são os tesouros da terra, que Jesus nos declara para que não ajuntemos. Meus irmãos amados, Agostinho vai dizer: as riquezas terrenas estão cheias de pobreza. As riquezas terrenas estão cheias de pobreza, porque de fato não apresenta nenhuma riqueza espiritual para nós. Levanta a tua cabeça nesta noite, coloca a tua vida no altar, busca esse Deus com mais intensidade. Ele é o ponto de equilíbrio para mim, minha vida, para a sua vida. Ele é o ponto de equilíbrio para nos posicionarmos como pessoas que podem passar por todas as coisas, sendo aqueles que vão dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você precisa da manifestação deste Deus. Há um trecho do filme Deus Não Está Morto. Eu trouxe
2 minutinhos apenas, eu queria mostrar para você. Vou passar. Eu nem mesmo sei o que eu estou fazendo aqui. Você nem deve saber quem eu sou. Você orava e acreditava. E isso na sua vida toda. Nunca fez nada errado. E aqui está. É a pessoa mais bondosa que eu conheço. E eu sou o mais cruel. Você tem demência. Já a minha vida, ela é perfeita. Me explica isso pra mim. Às vezes, o diabo deixa as pessoas viverem a vida sem problemas, porque não quer que recorram a Deus. Seu pecado é como uma cadeia, só que tudo é lindo e confortável, não há necessidade de sair. A porta está aberta. Até que um dia, o tempo se esgota e a porta da cela se tranca. Então, é muito tarde. Quem você disse que é? Para quem conhece o filme, essa é uma cena bem comum. Um filho que visita a mãe, uma mãe enferma, uma mãe que tem demência, uma mãe que nem reconhece o seu próprio filho, um filho que julga a mãe por ter servido ao Senhor todos os seus anos, uma pessoa boa, como ele diz, uma pessoa em quem ele não vê defeito algum, mas uma pessoa que está agora com uma enfermidade. No entanto, a vida dele, que é cruel e que não serve a Deus, é maravilhosa, é perfeita, como ele diz. O erro de muitos é trocar esse Deus rico pelas pobres riquezas que o dinheiro pode comprar, achando que vitória são essas fracas, frágeis e temporais conquistas daqui. Ele pergunta para sua mãe: me explica isso. A senhora tem demência e a minha vida é perfeita, me explica isso. Eu tenho um texto para o coração dele, para o seu coração. Provérbios capítulo 14, versículo 12, que você conhece também. Há caminho que ao homem parece perfeito, parece direito, mas o seu fim ou o fim dele são caminhos de morte. A porta está aberta, mas muitos não querem fazer a descrição de Deus como um Deus rico, mas um Deus que quer nos enriquecer com as bênçãos do céu. A proposta de muitos e a ideia de muitos de Deus hoje é que esse Deus é um Deus que vai fazer apenas nesse mundo, vai elevar o homem à excelência financeira, profissional. Mas seria essa a proposta? Jesus estaria errado quando ele disse de que vale ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Perguntando para Paulo, novamente: Paulo, como você descreve Deus? E ele diria para nós: Deus é provedor.
E o meu Deus, Ele suprirá em Cristo todas as vossas necessidades. Paulo está dizendo, Deus é provedor, Ele tem a riqueza e Ele não está gastando a sua riqueza consigo mesmo. Mas Ele está pronto a derramar sobre nós e a prover aquilo que necessitamos. Deus é provedor. Eu quero citar aqui algumas vitórias, algumas manifestações de Deus, porque a palavra de Deus nos diz aqui, Ele há de suprir em Cristo Jesus. Deus é provedor e a provisão dele está baseada na pessoa do seu Filho. Deus é provedor da vitória. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus nos dá a vitória, Deus nos dá por intermédio de Cristo. E Paulo está dizendo, mas graças a Deus, que há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo. Ele está dizendo para nós, olha, eu digo para você na minha palavra que você é mais que vencedor, que sobre todas essas coisas e uma lista de questões conflituosas, e eu digo para você, deixei escrito que sobre todas essas coisas você é mais que vencedor, mas eu digo para você, eu digo isso deixando a vitória junto a vocês. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo. Cristo é a tua vitória. Cristo é o teu galardão. Deus provê amor por Jesus, através de Jesus. Mas graças a Deus, a palavra de Deus nos diz que Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova amor através de Jesus, na sua doação de Jesus a nós, não poupando o seu próprio Filho em nosso favor, fazendo enfermar, como Isaías vai dizer, para tomar o nosso lugar, para encher de gozo o nosso coração, para encher de satisfação a nossa alma. Esse é o nosso Deus. A Bíblia nos diz, Deus provê salvação por Jesus. Ele é galardoador. E a Bíblia nos diz em João 3,17, portanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Jesus é o autor da salvação, Ele é consumador, Ele é autor e consumador da fé. Jesus é a bênção que Deus traz a nós para prover as nossas necessidades. Quando Deus diz, suprirá todas as vossas necessidades, Cristo, escuta isso, Cristo é a plenitude da satisfação da nossa vida. Se você tem Cristo, você tem tudo o que você precisa. Suprirá a vossa vida em Cristo Jesus, porque em Cristo nós somos tudo o que precisamos ser para alcançar o melhor que podemos alcançar. Glória a Deus por isso. O Senhor, Ele não faz vista grossa dos nossos problemas, mas Ele ministra sobre nós a bênção que necessitamos. Paulo, como você ainda descreve Deus? E ele diria ainda, Deus é minucioso. Deus é minucioso. Diz aqui, ó, cada uma das vossas necessidades, não fica uma sequer sem a atenção de Deus. Deus suprirá em Cristo cada uma das vossas necessidades. O Senhor olha para nós e Ele conhece a necessidade humana. A palavra do Senhor no Evangelho vai dizer, pois Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, faz cair a chuva sobre justos e injustos. Todas as necessidades dos homens são supridas no Senhor, pelo Senhor. Porque esse Deus, Ele é minucioso no suprir das nossas necessidades. Talvez alguém diga assim, mas há algumas questões que eu tenho necessidades e Deus não supre. Escuta isso. Deus, Ele sabe o tempo
da necessidade e o tempo de nos socorrer, e eu acredito que Deus, Ele não atrasa em nada do que Ele faz, também não adianta. Ele não se adianta e não se atrasa, mas Ele vem no tempo certo. Escuta mais, talvez alguém diga assim, mas Deus não supriu uma necessidade minha. Talvez é necessidade aos teus olhos, mas não é necessidade aos olhos dele. Talvez é um desejo muito ardente no teu coração, mas não é o desejo do coração de Deus para a tua vida. Então não adianta nós nos equivocarmos. O equívoco aqui é achar que Deus ele tem que suprir os nossos desejos. Mas a Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele suprirá cada uma das vossas necessidades. Não exatamente aquilo que eu entendo como necessário. Entenda isso. Você tem a sua lista de necessidade, mas Deus tem uma que Ele coloca do lado e fala, filho, isso daí não é necessidade, isso daqui é, porque eu vou suprir as suas necessidades, aquilo que é essencial para a tua vida. Escuta mais, Deus, Ele é minucioso a ponto de suprir até as necessidades que você não quer ser suprido. Aí você diria assim, mas existe isso? Eu ter uma necessidade que eu não queira ser suprido dela? Tem. Tem necessidades que muitos não querem ser supridos. Muitos têm necessidade de perdoar, mas não querem ser suprido por Deus como uma oportunidade de confrontar as pessoas, de estar cara a cara com o seu ofensor para pedir perdão ou para perdoar. Quantos estão precisando de salvação, como aquele jovem rico, mas não abrem mão da sua riqueza, do amor ao dinheiro ou do amor ao prazer da carne? Quantos precisam, mas não querem? Quantos sabem que precisam, mas não abrem mão, porque não querem abdicar de alguma coisa? Quantos têm necessidades, mas não querem ser supridos, para não sair da sua zona de conforto? Escuta, meu irmão, minha irmã, observa uma coisa aqui, porque Deus, Ele faz alguma coisa na vida de Paulo, mostrando que Paulo tinha algumas necessidades que ele desconhecia. E quando nós fazemos uma leitura da vida de Paulo, de tudo que Paulo sofreu após a sua conversão, muitas vezes não entendemos como um servo de Deus passa por tanta coisa. Mas escuta, Atos capítulo 9, versículo 16. Ananias está se sentindo aflito porque Deus revela-se a ele dizendo que ele precisa ir lá orar por Paulo, que ainda é chamado de Saulo. E Ananias fica aflito porque ele é um perseguidor da igreja. O Senhor sabe, Deus, o que nós sabemos desse homem, e o que esse homem está fazendo, o que ele faz. Ele persegue, ele mata, ele bota na prisão. Olha o que Deus diz a Ananias: revelarei a ele quem? A Paulo, tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Paulo deixa Jerusalém com um mandato nas mãos, uma ordem, um ofício assinado para prender os fugitivos cristãos. E ele, após um encontro com Jesus no meio do caminho, ele termina a sua viagem fazendo parte desse grupo de fugitivos cristãos. E ele vai experimentar N coisas na caminhada, na jornada dele. Mas Deus disse aqui: revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário. Nem todas as coisas que Deus olha, escuta isso, nem tudo aquilo que os olhos de Deus enxerga como necessário para que nós passemos melhor, é necessário aos nossos olhos ou aceitável a nós. Eu não aceito isso como uma necessidade, mas Deus entendeu que era necessário para Paulo,
passar por tudo que ele ia passar, sofrer pelo meu nome. Mas eu entendo que Paulo não seria para Deus e para nós e para a igreja a bênção que foi se ele não tivesse passado pelo que ele passou. Se Deus não tivesse enxergado e suprido a necessidade, trazendo sofrimento a ele em muitas questões, ele não seria o missionário que ele foi. Ele não abriria tantas igrejas como abriu. Ele não pregaria a tantos corações como pregou. Ele não levaria ele não levaria vidas aos pés de Jesus como ele levou. Ele não escreveria todas as 13 cartas como escreveu. Ele não seria o personagem mais popular do Novo Testamento como é. E ele não abençoaria as nossas vidas como nos tem abençoado até hoje, com a palavra que lhe foi revelada da boca do Senhor. Valeu a pena sofrer? Muitos diriam, não vale. Não vale a pena passar por necessidades assim. Não vale a pena ser suprido de necessidades assim. Mas Deus não tem e não vive na ótica humana. Escuta mais. Paulo, com essa convicção de que ele estava no centro da vontade de Deus, com essa descrição que ele tem do Senhor, entendendo que Deus é tudo isso que ele já pôde dizer, que Deus é intimidade e o meu Deus, que o Deus é provedor, ele supre todas as nossas necessidades, é minucioso todas elas, e esse Deus também, ele olha para nós com olhos de amor e alcança-nos com o que ele tem de mais rico, que é Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13, para finalizar essa palavra. O apóstolo Paulo pode com muita convicção dizer assim: tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. Em tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Paulo está dizendo, olha, eu sofri o que eu sofri, mas eu fui moldado por esse Deus. E esse sofrimento e as coisas pelas quais eu passei, não me fez uma pessoa pior, mas me moldou de acordo com a necessidade, para que eu pudesse ser melhor, para que eu pudesse ter uma leitura mais serena, mais tranquila da vida, para que eu pudesse receber a vida do jeito que ela vier, com a minha cabeça erguida, com o meu coração pronto, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Essa é a convicção de Paulo, que Deus Ele é intimidade, que Deus é rico, que Ele é provedor, que Ele é minucioso. Então entregue-se a Ele, descanse nele, descanse o teu coração, os teus projetos, os teus sonhos, o teu futuro. Não se desespere, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Qual é a sua descrição de Deus? Que essa descrição que você faz dele possa te abençoar e te manutenir de tal maneira que você mantenha a cabeça erguida. Amém? Que Deus abençoe você que está no seu lar, onde você está agora, recebendo essa palavra. Recebe juntamente com ela a bênção do Senhor e saiba que do jeito que você enxerga Deus, você é fortalecido por Ele ou enfraquecido na sua falta de fé. Coloca a sua vida no altar. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos agradecê-lo por essa noite, por essa palavra. Vamos colocar a nossa vida no Senhor. Eu não sei como você tem feito a sua descrição de Deus. Quantos estão murmurando?
falando porque estou passando por isso. Quantos estão culpando Deus por uma perda? Quantos estão aborrecidos com Deus? Quantos desistiram da caminhada cristã? Quantos voltaram para o mundo dizendo que servir a Deus é pior? Mas nessa noite eu quero que uma descrição correta, coerente com esse Deus, que é intimidade, que é rico, que é provedor, esse Deus que é mantenedor da nossa vida, que uma descrição correta possa ser feita pelo teu coração, que você que enxergou em Deus apenas um bolso, de onde saíam os recursos, que você possa experimentar o amor e o carinho desse Pai, não desse bolso que supre, mas desse Pai que te acolhe, desse Pai que te chama, desse Pai que te ama, desse Pai que prova esse amor. Coloca a tua vida no altar, coloca as tuas necessidades nas mãos dele, porque ele há de suprir todas elas em Cristo Jesus. Deus de poder, Deus maravilhoso, mais uma vez nos derramamos diante de ti, Pai, nos prostramos diante do Senhor, pedimos-te, Pai, o teu perdão sobre os nossos pecados. Te pedimos, Senhor, que nos auxilie, que não nos deixemos levar pela fraqueza de nossa humanidade, que as nossas emoções, ao estarem abatidas, abaladas com as pressões diárias, não venham fazer com que projetemos questões contra o Senhor, que mencionemos palavras de murmuração, ou que alimentemos no nosso coração rancor ou mágoa contra ti, que não culpemos, Pai, o Senhor de nada, porque verdadeiramente o Senhor é bom, o Senhor nos ama, te amamos também, Pai, e queremos te servir da forma que tu mereces ser servido, queremos te adorar em espírito e em verdade, queremos nos prostrar não somente em língua, em palavra e em gesto físico, mas queremos prostrar o nosso coração, queremos prostrar, ó Deus, a nossa alma diante do Senhor. Queremos, ó Deus, manter uma intimidade contigo real, não apenas de ativismo, não apenas de vidas que sabem as Escrituras, mas de vidas que vivem as Escrituras, de vidas que te conhecem na intimidade, de relacionamento, vidas que podem te chamar de amigo, mais chegado que o irmão. Abençoa-nos nessa noite, Pai. Sê sobre nós as tuas mãos. Perdoa as nossas iniquidades, os nossos pecados. Manifesta-te, Pai, sobre cada vida. Eu quero ministrar sobre a vida de cada ouvinte desta palavra a tua bênção, no nome de Jesus. A manifestação do teu cuidado, dos teus milagres, no nome de Jesus. E é nesse nome, Pai, nesse nome que é sobre todo nome, nesse nome que todos os joelhos um dia se dobrarão, nesse nome que todas as línguas confessará ser Senhor. Nesse nome, Jesus, nós oramos, agradecidos, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus nos abençoe. Alegria podermos estar juntos, ainda que separados, mas o tempo está findando. Que a igreja se levante para adorar, que a igreja entre no templo como aquele que chega na festa, porque esse é o lugar da festa em que o Senhor nos quer alegrar. Deus te abençoe, uma ótima semana.
A paz do Senhor seja com você.